E a gente está recebendo hoje aqui no Mando News o pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos, 42 anos, um dos fundadores aí do Movimento Brasil Livre, o MBL. Seja bem-vindo, boa noite, Renan. Boa noite, obrigado por nos receber, um prazer estar aqui. Vindo ao sul de Minas para falar sobre isso, sobre a sua pré-candidatura à presidência da República. O que coloca você à presidência da República como pré-candidato? Eu quero tornar o Brasil um dos países mais importantes do mundo, né? Eu acho que as pessoas não têm mais ambições sobre o Brasil. Eu vejo discussões políticas, o Lula ele quer dar um pé de meia para um estudante, ele quer dar um botijão de gás. O Flávio Bolsonaro está muito focado em tirar o pai dele da cadeia. E nós que temos uma nação de mais de 200 milhões de habitantes, que podemos ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, ficamos aí à deriva, né, perdidos. E eu acho que a gente não tem que ficar à deriva, acho que a gente tem que se organizar, trabalhar bastante, ser uma das nações mais ricas, mais importantes, mais poderosas do mundo. E aí eu quero fazer isso em 30 anos. O Movimento Brasil Livre surgiu ali em 2014, aquelas manifestações anti-Copa do Mundo, pedindo o impeachment da Dilma, só que nessa vibe aí também, quem pegou carona foi o Bolsonaro, que acabou sendo eleito em 2014. Agora vocês falam aí também, que acabou sendo eleito em 2018, vocês falam aí que fazer uma nova política, como que seria isso? Como que conseguiria fazer isso no Brasil, onde depende de um Congresso parece que cada eleição passa fica pior? Pois é, assim, eu não gosto muito da coisa da nova política, porque parece assim que eles vão fazer uma coisa completamente nova. No Brasil não se faz política, no Brasil se rouba. Fazer política, assim, se for estudar, a política é a mais nobre das artes humanas, dos ofícios humanos. É a arte de organizar o mundo, de você tirar o mundo que é um caos, você levar a ordem para ele. Então, política é uma coisa nobre. Se a gente souber fazer política como uma coisa nobre, com compromisso, com valor, sem se apropriar daquilo que é público, trazendo, vamos dizer, uma lógica de sacrifício em nome de um bem maior, você está fazendo política, isso é muito bom. Então, o que nós vamos fazer é política. Política verdadeira, concreta, objetivando o bem comum, correndo os riscos necessários, defendendo o que precisa ser defendido. E isso vai mudar as coisas, e já está mudando. Hoje, as pesquisas Atlas que saíram ao redor do Brasil colocam todos os nossos candidatos muito bem, em todos os cenários para governos estaduais, e eu já muito bem em vários lugares. Eu acabei de pontuar quase 4% aqui em Minas, sabendo que tem um governador, eu estou tecnicamente empatado com o governador de Minas, que é o Zema. Eu estou já isolado em terceiro lugar com praticamente 7% em Santa Catarina, mesma coisa no Amapá. Ou seja, a mensagem nossa está chegando. E qual a mensagem? Existem duas correntes ideológicas que achavam que mandavam no Brasil. Uma é uma de culto à personalidade do Bolsonaro e outra é da esquerda, do petismo. Nós somos essa terceira que pintou. E a gente só começou, a gente tem 4 meses e meio de vida. Dá um tempinho, mas deixa a gente completar um ano de vida que tranquilamente a gente está disputando o poder já com essas duas forças. Aí é o Partido Missão, fundado em novembro do ano passado, né, a partir do MBL. E aqui mesmo no Instagram, né, no seu Instagram, são colocados aí 7 propostas, né, pontos aí do Missão. Entre eles ligados a acabar com facções criminosas, né, a descentralização da produção no Brasil, que até chamar a atenção isso, como conseguiria fazer essa descentralização de produção no Brasil, considerando que às vezes é a logística das grandes empresas que querem os grandes centros. Fala um pouquinho dessas propostas. Então, assim, nós podemos ter polos de diferentes tipos de produto e serviços acontecendo em vários lugares do Brasil. Alguns lugares do Brasil têm população, a região Nordeste é um exemplo, mas não tem complexidade econômica. Por que que não tem? Você tem que ir lá ver. Olha, você não tem competitividade, você não tem infraestrutura, você tem uma classe política que não está afim de ver as pessoas trabalharem. Eles querem só mamar dinheiro público, a classe política de lá. Você não conseguiu, vamos dizer, unificar as forças produtivas com a vontade do setor público em fazer as coisas acontecer. E aí você não anda lá. E aí o governo federal tem que olhar e falar, eu tenho que levar a competitividade para lá, tenho que instalar empresas lá, eu tenho que fazer a economia se tornar dinâmica lá, porque aí você evita a migração de pessoas de lá para outros lugares, o que gera favela em outros lugares, você aumenta o PIB na região, você muda a dinâmica da cidade, você faz as pessoas viverem melhor. Isso é uma obrigação nossa, então faz parte do nosso projeto. Entendi. Agora, uma questão que chama a atenção também aqui entre as suas propostas é uma política voltada para as pessoas em situação de rua. Pouso Alegre, que vive num entroncamento aí de várias rodovias federais, é um dos municípios que mais sofre com essa situação aqui na região. A quantidade de moradores em situação de rua é grande.
Explica para a população um pouquinho como que seria essa política para tirar esse pessoal. Seria até através de internação compulsória? Obrigatoriamente. Boa parte do que a gente chama de morador de rua, na verdade, é uma pessoa com algum tipo de problema mental. E essa pessoa, ela perdeu a rede de apoio que é a família dela, virou um andarilho, saiu andando. Isso em geral é o que acontece. E aí ela mora na rua e acaba vivendo da assistência estatal ou de alguma igreja que ajuda, mas ela acaba morando na rua, isso não é bom pra ela. Quando é mulher, ela acaba sendo vítima de violência sexual, acaba nem denunciando, fica grávida. É muito triste o que acontece com essas pessoas. E são pessoas que precisam de ajuda. Se elas têm deficiências mentais, elas precisam ser internadas. E elas estarão protegidas sendo internadas. Outra coisa, se elas têm condição de retornar ao trabalho, o poder público tem que ajudar elas a retornar ao trabalho. Mas o que nós vamos fazer? Tudo tem uma ordem. A gente tem que catalogar quantos moradores de rua existem no Brasil. A gente tem que fazer um censo. Catalogou. Depois vai ver quem tem condições de retornar ao trabalho, quem pode voltar a morar com a família, onde está a família dessas pessoas, quem precisa de internação compulsória, quem é apenas criminoso. Porque se você levantar, você fazer um pente fino em quem mora de rua, tem muito criminoso no meio também. Então tem muito usuário de droga, tem muito ex-traficante. Então você tem que fazer esse censo, prender quem precisa prender, esse criminoso, internar quem precisa internar, ajudar a se recuperar quem precisa ajudar a se recuperar. E todos serem tirados da rua. Tem aí no tipo de caso que é a pessoa que, mesmo você levando ela para albergue, mesmo você querendo internar ela, mesmo você querendo ajudar ela não quer. Ela quer morar na rua, ela quer se apropriar. Essa pessoa não pode ficar na rua. Em última instância, uma pessoa que quiser ficar na rua, quando você pode oferecer tudo, essa pessoa tem que ser presa. Essa pessoa não pode. Mas e o livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio. Eu não posso fazer uma casa no meio da praça. Eu não posso tomar banho no chafariz da praça. A pessoa não tem esse direito. O que é público. Ela não tem o direito de morar na rua. Agora, Renan, uma das questões... A rua não foi feita para isso. Entendi. Agora, uma das questões que mais deve pegar neste ano das eleições é realmente segurança pública, que preocupa a população como um todo. Aí entra as facções, mas entra também os crimes gerais. Como enfrentar isso para melhorar essa questão de segurança pública? Visto que tem até uma proposta aí de tornar o Rio de Janeiro uma cidade-estado, por exemplo. Né? São muitas propostas. A do Rio de Janeiro, ela se tornar uma cidade-estado, tem um entendimento que o Rio de Janeiro é uma particularidade. Ela seria uma autonomia. Se você olhar direitinho, Buenos Aires ela tem um status de autonomia dentro da Argentina, Xangai e Pequim tem status de autonomia na China, Hong Kong é uma autonomia bem especial dentro do universo ali da China, e o Rio de Janeiro poderia ser uma autonomia. Ela poderia se auto-administrar, ter o seu próprio sistema de defesa, montar um consórcio que permitisse ela que ela se tornasse novamente o estado da Guanabara, ela com o restante do estado do Rio de Janeiro administrar o transporte público de maneira conjunta e, sendo uma autonomia, focar apenas os seus recursos naquilo que interessa para ela, que é ser um polo de tecnologia, de turismo e de cultura e entretenimento. E o Rio de Janeiro tem condição de ser a principal cidade do mundo nesse departamento em todo o hemisfério sul. O mundo tem que ser, quais são os lugares em que você vai fazer negócios e vai se divertir? É Dubai, é Mônaco, é Nova York, é Londres, é Singapura e é Rio de Janeiro. A violência e a corrupção não deixam. Não deixam, mas precisa. Então, assim, nós precisamos transformar o Rio de Janeiro nesse tipo de autonomia, porque ela é a porta de entrada do mundo para o Brasil, tá? 2, para enfrentar o crime organizado é outra coisa. É um problema que também é carioca, mas é um problema que está em todo o país. Aqui, Pouso Alegre, nós temos o PCC, ele já chegou aqui. Então, como resolver isso? Alteração nas leis penais e Código de Processo Penal, aumentando as penas e acabando com a progressão de penas saidinha. 2, estado de defesa e declaração de guerra ao crime organizado dentro das favelas e das áreas que são ocupadas por eles, que não ficam circunscritas às favelas. Vai do Porto de Santos às fronteiras, o uso do COAF, dos sistemas de inteligência da Polícia Federal de maneira agregada, para que a gente possa coibir as movimentações financeiras. Imposição da que a gente chama de direito penal do inimigo, que é circunscrever todo mundo que pertence às principais facções brasileiras, dar nome a elas, passar uma lei complementar. Aqui, ó, se você é membro do PCC, você será equiparado a um terrorista. Entendeu? Tem que passar uma legislação específica para isso. E essa pessoa, ela tem os direitos dela reduzidos. Por exemplo, se o cara, numa investigação, esse cara que pertence ao PCC, o policial encontrou ele foi detectado por um sistema de câmeras, ele vai preso na hora. Não tem juiz de garantia, não tem nada. Ele já vai preso, já vai levado para o presídio, e as penas dele, tão logo ficam detectados que ele participou desses crimes, serão muito aumentadas, porque participar de uma facção criminosa será equiparado a ser um terrorista. Isso é obrigatório, nós precisamos iniciar isso já. Com base nessas políticas, a gente vai destruir o crime organizado e também vai criar um ambiente de lei e ordem. E aí isso vai melhorar a qualidade de vida dos brasileiros bastante. Além da segurança, outra situação que mexe com todo mundo, em qualquer lugar do país, é a economia. Por mais que as pessoas falem, a geração de emprego está melhor do que antes,
mas o poder de compra não está. Como melhorar essa sensação de que eu vou ao supermercado e com o meu salário eu consigo encher o carrinho e pagar as contas com tranquilidade? Primeiro, o dinheiro do brasileiro não vale nada. Nosso dinheiro, ele vale pouco quando comparado às principais moedas do mundo, normalmente o dólar. A nossa taxa de juros ela é altíssima, portanto, por pegar dívida, comprar, vender, produzir é muito caro aqui e os impostos estão cada vez mais altos. Portanto, a sensação que o brasileiro tem que, mesmo que ele ganhe mais, o dinheiro não está fazendo sentido, o dinheiro não está valendo no fim do mês, é real. E é o que os Estados Unidos chamam de affordability. Isso ajudou a eleger o Trump, inclusive, que é a sensação que as classes médias tinham nos Estados Unidos de que elas não estavam conseguindo comprar, os preços das coisas estavam aumentando. E isso está rolando agora aqui no Brasil. O governo está aumentando as taxas e a taxa de juros também continua alta. Para fazer isso, nós precisamos cortar muitos gastos do governo. A gente precisa começar a cortar a renúncia fiscal, mamata do judiciário. A gente vai precisar reformar boa parte da máquina pública, diminuir o número de municípios, acabar com o cargo de milhares de prefeitos e vereadores de cidades que não têm utilidade ao redor do Brasil. Diminuir esses custos, você vai conseguir aí sim reduzir os juros e reduzir os impostos paulatinamente ao longo de um período de tempo. Isso vai fazer com que o dinheiro das pessoas valha mais. E isso também tem um efeito que aumenta, vamos dizer, a capacidade de investimento concreto, porque se diminuir os juros, acaba o estímulo em a pessoa comprar título do tesouro e deixar o dinheiro no banco, e ela, em vez de botar no banco, ela vai botar o dinheiro em atividades produtivas. O dinheiro indo para a atividade produtiva gera mais emprego, move mais a economia, se produz mais, o produto fica mais barato, ou seja, tem um efeito virtuoso na economia como um todo, que é o que a gente precisa fazer. Faltando aí 3 meses, então, para definição de pré-candidato para candidato, como é que vai ficar a sua caminhada daqui para frente, então? Trabalhar, rodar de carro, e isso é um ponto para quem está nos assistindo, mas é um país de dimensões continentais. Agora eu olho as campanhas, né, todos os candidatos usam jatinho, né, agora eu entendo, antes eu só xingava, hoje eu xingo ainda, mas... porque, por exemplo, o Zema, ele estava usando o avião aqui do estado. Quando estava no governo, né? Quando estava no governo, para fazer pré-campanha. Mas não há como fazer campanha sem ter um avião. E eu estou fazendo de carro. Então eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que rodar mais, é muito mais cansativo. Eu estava no hospital anteontem, porque caiu a resistência de tanto rodar, dormir pouco, comer mal. Mas isso, quando você começa a subir nas pesquisas, isso tem uma recompensa, né? O nosso trabalho vale a pena. Porque você ir nos lugares e falar a verdade, e aqui é uma coisa, você pode me perguntar qualquer coisa, eu vou responder, eu não vou te enrolar, eu vou falar da maneira mais sincera possível sobre todos os problemas. Quando você é extremamente verdadeiro, por mais que isso afaste algumas pessoas que querem viver da mentira, isso atrai outras pessoas que estão em busca da verdade. E a verdade, por mais que você não tenha dinheiro, é libertadora. Então, a gente vai nos lugares, fala a verdade, como estou tendo essa oportunidade de fazer isso com você, e a gente cresce. A gente agradece aqui a presença, então, do pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos. Obrigado, boa jornada, boa caminhada. Obrigado, valeu pela oportunidade. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum corte e ficar por dentro de tudo que acontece na política. Deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ver isso.